Oi a todos, como é que vocês estão? Eu sou o Epson Araújo, sou psicólogo tomista e estou aqui em companhia da minha amiga, também psicóloga tomista, Daniele. Como é que tá você, Dani? Tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo bem também. Então estamos aqui, né, para gravar mais um episódio dentro dessa pequena série aí sobre cada temperamento, né? E hoje o temperamento que nós iremos conversar é o temperamento fleumático, né? Aquele que, de uma certa forma, está adjacente ao temperamento melancólico. Lembrando que nós estamos sempre dentro das referências, né, de Conrado Rock, Christian Capes. Nós também já mencionamos aqui um pouco de Ítalo Marcilli, né, na sua simbologia, simbologia grega, né, dos elementos da natureza no episódio passado. E outros exemplos também a gente pode colocar dentro do próprio tomismo, enfim. Então, no temperamento fleumático, né, e eu vou dar uma breve colocação, né, uma breve introdução sobre esse temperamento. Ele já foi dado assim, né, em outras situações, outro episódio, inclusive quando falamos dos 4 temperamentos em si, mas dando uma breve introduzida para este episódio, né, seguindo a referência de Conrado Rock, né, seria o temperamento no qual responde não aquelas duas perguntas que a gente já conversou antes, né? A primeira pergunta, né, de responder rápido aos estímulos externos, né, e com esses estímulos externos, posteriormente, né, ele diz não a esses estímulos externos, a responder rápido, e posteriormente esses estímulos ficarem gravados em sua alma, e impressão da sua alma, você responder não também a isso, né? Então, é um não a essas duas perguntas, né? Se responde rápido e se permanece com aqueles estímulos gravados no profundo de sua alma, né? E aí temos um temperamento fleumático, né, suas características. Mas antes de partir para a literatura, né, propriamente dita sobre o temperamento fleumático, eu acho que fica mais interessante, né, falar sobre o temperamento fleumático com uma fleumática que é a própria Dani. Então, eu gostaria de saber, né, Dani, as suas percepções, né, como fleumática, né, suas vivências como fleumática, né, e aí depois a gente vai ligando isso com a literatura, né, que a gente acaba vendo, unindo também a própria neurociência com isso, né, que a gente tem falado um pouco também, né, do tônus nervoso, do sistema nervoso central, enfim, né. Então, Dani, me diz aí como é que é ser fleumática, as coisas boas e as coisas ruins, enfim, convença-me de que é um bom temperamento, vamos dizer assim. Boa. Eu acho um ótimo temperamento, assim, né? Deve ser porque eu sou fleumática. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante no fleumático é que ele é muito mal compreendido, né? Só que o fleumático não liga pra isso, né? Pra ele tanto faz ser mal compreendido. Mas é algo que acontece, é um fato. Tanto que se você for ver por aí, pela própria literatura, né, dos temperamentos, pelas postagens, que virou uma onda, né, então todo mundo faz uma postagem sobre, o fleumático é o menos falado, né, quase ninguém fala sobre ele, é o misterioso que ninguém conhece, quase ninguém conhece, né. Então, se você for fazer uma comparação entre o que falam dos outros temperamentos e o que falam dos fleumáticos, os fleumáticos eles ficam ali com as migalhas, né, do que sobra do pensamento do escritor, né, ou de quem fala. Se fosse talvez um outro temperamento, isso fosse ser muito ruim, porque eles iam ficar chateados, nossa, estamos sendo ignorados, estamos sendo deixados de lado, né? Mas o fleumático, ele tem aquela característica maravilhosa, que talvez seja por isso que escreva um pouco sobre ele, porque o fleumático não é muito de reclamar desse tipo de coisa. Então, as pessoas talvez não sejam muito cobradas quanto a isso. Porque tem muita coisa na literatura, né? Que a gente poderia pesquisar e falar sobre, inclusive hoje a gente vai falar sobre, né?
mas as pessoas talvez não sejam muito cobradas e por isso não escrevam muito sobre isso. Somente piadinhas, né? Tipo, que o fleumático é preguiçoso. Ou tem um meme na internet que é muito engraçado. Que é tipo o mundo pegando fogo, né? E aí tem uma menininha de costas para esse fogo e falam que é o fleumático no meio do caos. O fleumático não tá nem aí, não tá ligando, né? O mundo tá pegando fogo e ele tá tranquilão lá, sem se abalar. E realmente o fleumático tem essa tendência. Não quer dizer que o fleumático seja uma plantinha, né? Que não aconteça nada com ele ou que nada o abale. Claro que abala. Lembrando daquela questão que a gente falou, né? Dos símbolos, né? Elementares dos símbolos da natureza, que o melancólico é a terra, né? E o colérico é o fogo, o sanguíneo é o ar. A gente depois pode entrar mais nisso com relação ao sanguíneo no próximo episódio, né? Sobre temperamento. Mas o fleumático é a água. A água, ela tá ali, paradinha, né, tranquila. Se você coloca no recipiente, ela se molda aquele recipiente, ela não se incomoda com isso. Mas a água também pode ser muito turbulenta, né? Ela pode ser um tsunami, ela pode, sei lá, em contato com fogo, né? Ela pode ferver e ficar lá borbulhando. Enfim, tem muitas coisas que podem deixar assim o fleumático nervoso, né? Eu acho que eu já até cheguei a falar, o Epson pode, se ele lembrar melhor do que eu, né? Ele pode depois confirmar. Eu acho que eu cheguei a falar que o fleumático, a coisa que mais deixa o fleumático nervoso é justamente ter que fazer algo de novo, algo que ele já fez, né? Ou que ele se dedicou muito tempo para fazer aquilo e alguém chegou lá e destruiu aquele trabalho árduo dele, né? O fleumático, ele não quer ter trabalho de novo. E porque isso você vê muito na sua vida, de não ter esse trabalho de novo e, assim, porque no seu caso, assim, né, como fleumática, te irritaria tanto se isso for verdade? Sim. Tá, vamos lá. Eu vou botar meu exemplo e exemplo de outros fleumáticos que eu conheço, que não são muitos, mas a gente se reconhece muito facilmente. Uhum. É incrível, né? Parece que cria um grupinho, ó, tipo, aquele ali é fleumático. O fleumático é bem parecido entre si. Diferente do colérico, lembra que a gente falou? Que o colérico, eles são bem diferentes, apesar de terem as mesmas tendências? Eles têm, os coléricos, eles bravejam vários caminhos distintos, assim, né? Então eles acabam se diferenciando muito, né? Mas diga. E o fleumático é mais ou menos diferente. Ele geralmente se identifica muito com outro fleumático, então ele geralmente se reconhece. E aí, a tua pergunta era como que eu posso exemplificar isso, né? Na sua vida, tipo, da questão de repetir de novo, ter que fazer de novo, né, como que isso acaba te irritando, por exemplo. Nossa, é muito forte isso. Vou dar vários exemplos, que eu tenho muitos exemplos disso, porque é algo que é intenso no fleumático, então isso aí meio que grava no fleumático, coisa que ele não grava muito, as coisas ruins eles gravam bem, né, que incomodam. Um exemplo se o fleumático chega lá na sua casa, lava toda a louça, né, deixa tudo bem lavadinho, se ele faz isso, o que acontece? Aí vem alguém e simplesmente, né, às vezes nem de maldade, mas chega lá e suja tudo de novo. Suja aquela louça toda de novo, ou coloca a louça toda de volta, falando, fleumático, você lavou tudo errado e bota tudo de volta. Enfim, alguma coisa que torna aquele processo inútil que ele fez antes, né? O fleumático, ele vai ficar nervoso. Porque isso vai incomodar o fato de ele ter desprendido energia num determinado processo e alguém ou algo, né, nem sempre alguém, né, mas ou algo chega lá e destrói esse processo como se esse processo nunca tivesse existido, mas a energia aconteceu. O fleumático, para fazer uma coisa, precisa de energia. Não, isso aí pode causar desinteresse no fleumático sobre o mundo, na sua visão? Já que o mundo é caótico e não quer participar desse caos? Sim, pode muito. Porque o fleumático, justamente, ele acaba ficando muito no seu mundinho, né? Enquanto o melancólico, ele tá no interior, mas ele tá no interior observando o mundo, né, em uma grande observação, o fleumático, ele fica realmente dentro de si, né, ele tá ali, tá confortável ali e não quer saber do mundo, porque realmente o mundo, ele pode chegar a atingir o fleumático, né, de forma negativa, que seria isso que eu falei, né, o mundo pode o fleumático ama morar sozinho, né,
Por quê? Porque com o mundo pode chegar alguém ali e fazer mais louça, né? Ou com o mundo pode chegar alguém ali e empurrar toda a sua louça de volta para a pia. Mas aí vamos para algo mais jovem, né? Menos louça. Um jogo, né? Eu gosto de jogar. Entre aspas, eu sou gamer, né? E aí eu tô ali num jogo e avancei várias fases do jogo, né? E aí eu não salvei aquele jogo, esqueci, sei lá, deu um lapso. Ou eu salvei, né? Só que aí, por uma desventura, né? Um problema, um azar do destino, aquele jogo se perde todo. Tudo aquilo que eu salvei, ou tudo aquilo que eu não salvei, mas que eu progredi em fase, perdeu tudo. Eu simplesmente, tipo, tô lá jogando Zelda, tô quase no final de Zelda, e de repente eu perco todo aquele meu save, né? Tudo que eu salvei, e tenho que voltar lá do início. Lá quando ele tá saindo da casinha, quando o Link tá saindo da casinha, eu tenho que voltar lá bem pro início mesmo. O Fleumático simplesmente vai ficar muito nervoso e não vai fazer isso de novo tão cedo. Ele vai deixar aquele jogo para depois, a não ser que seja um trabalho, né? Algo maior incentive ele a fazer de novo, a não ser que tenha algo maior que incentive ele simplesmente vai largar aquilo e só vai voltar quando esquecer esse ocorrido, assim, quando aquilo não for tão recente. Porque é muito difícil para o Fleumático ter que fazer de novo. É muita energia gasta para ele ter que gastar de novo, entendeu? Entendi. E aí... Então, são suas experiências que te deixam mais nervosas, então, né? Correto? Como fleumática, assim. E você atribui ao próprio temperamento. Sim, é muito próprio do fleumático. Eu vou dar um exemplo de outras pessoas, né? Que são fleumáticas e acontece a mesma coisa. Tipo, tá varrendo a casa, lavou todo o chão, e aí vem alguém e pisa com pé cheio de lama naquele chão que você lavou. Aquilo é terrível pro fleumático, ele se torna realmente esse tsunami. Artesanato, né? Quem faz artesanato. Fez ali uma imagem de Nossa Senhora, muito bonita, muito bem, né, bem formosa ali. E alguém chega lá e, sem querer, né, por mais um azar, né, do destino, derruba aquela imagem. E aí todo aquele trabalho que a pessoa teve, né, de consertar aquela imagem, ou de, né, fazer aquela imagem, alguém destruiu, ou algo destruiu, e aquilo é muito ruim, porque o fleumático desprendeu toda aquela energia, né, para isso. Será que eu expliquei o que você queria saber? Aí você explicou bem, aí eu tava pensando assim, né? E você, como fleumática, talvez o que mais te irrita é ter que fazer de novo. Eu, como colérico, o que mais me irrita é que a parada deu errado, entendeu? Lógico, ninguém gosta de fazer de novo as coisas, mas por exemplo, eu fico muito mais concentrado, tipo, pô, aquilo ali que eu tentei fazer deu errado hoje, entendeu? Eu queria que tivesse dado certo hoje, sabe? Meu problema não é ter que fazer aquilo de novo, sabe? Mas é, tipo, aquilo ali deu errado, sabe? Eu fico ali, caraca, deu errado. Aquele plano, aquela disposição minha deu errado, entendeu? Tipo, a situação em si que você se irrita, né? Não o fato de, no fleumático tipo, gastei toda aquela energia. É o passado ali daquele negócio, daquela energia que ele gastou que irrita, né? Que pode até ser que ele venha brigar com a pessoa que cometeu isso, né? Pode até acontecer isso, sim. Mas ele não tá ali com rancor ou uma raiva da pessoa em si, ele tá com raiva de ter que fazer de novo, né? Enquanto o colérico, ele fica com, tipo, poxa, aquela pessoa, né? Aquela pessoa fez isso comigo, né? Aquela coisa fica focado nisso, né? Sim, com certeza. Realmente, tipo, a gente talvez, né, fica mais concentrado, a gente fala o colérico, né? Fica mais concentrada na nossa disposição de ter feito algo e não deu certo, né? Mas o foco fica na questão de que não deu certo. E aí fica um senso de excelência, né? De tipo, poxa, eu tô me questionando, será que eu sou bom nisso? Será que eu não sou? Né? E aí vem essas questões, né? Mas aí, aí a gente fica querendo, ansiando uma nova oportunidade de fazer diferente. Não, no fleumático não tem isso. Já no fleumático não tem nem um pouco. A ansiedade do colérico é assim, tipo, poxa, isso deu errado nesse dia. Qual vai ser a próxima vez pra eu tentar? Sabe?
Tem que provar que eu consigo aquilo, né? Provar isso. Já o fleumático eu tô gastando um pouco mais de tempo de falar essa diferença, né? Porque às vezes é bom entender um temperamento, né, com o seu extremo oposto, né? Que é o próprio colérico, né? Então assim, tô falando isso, né? Colocando assim como exemplo, né? Que, tipo, eu gosto dessa, assim, dá pra fazer um contraste, isso é interessante pra você conseguir perceber, né, essas diferenças. Isso aí por contraste é muito interessante, né? Então a gente fica querendo logo uma nova oportunidade, entendeu? A gente não para quieto e aí fica com ansiedade, né? Fica aquela coisa de querer melhorar, né? Fazer qual é a próxima partida, qual é a próxima situação, né? Enquanto o fleumático parece que realmente não, né? Ele, quando algo dá errado, já fica querendo Ele vai virar pra pessoa que fez errado e vai falar assim, faça você. Não quero mais fazer. Sim. A próxima oportunidade não seria o que chamasse muito mais o fleumático. Mas bem, né? Eu tô fazendo essas perguntas aqui, né? Mas agora eu vou trazer também um pouco, né, da literatura, né, no próprio fleumático. Então, assim, se a gente fazer uma leitura, né, mais biológica da coisa, né, a gente consideraria isso, né, o próprio Malaperte falava, né, o filósofo também Malaperte falava, muito ligado à fisiologia, né, a gente consideraria o fleumático aquele com as características do sistema nervoso, com tônus nervoso um pouco menos ativador, né, do que o colérico ou o sanguíneo, por exemplo, né. E ele não tende a permanecer com aquilo, né, com todos os estímulos externos que ele foi se ativando, né, diferente do melancólico. Engraçado, né, que teve questão de melancólico, por exemplo, já teve coisas que, assim, já conversei com o melancólico que ele se deu conta, tipo, um ano depois, assim, sabe? Pô, fulano de tal me machucou nisso e não tinha pego aquilo ali naquele momento, sabe? É muito impressionante isso. Já o fleumático, né, ele dificilmente ele vai ter essa disposição interior como o melancólico mas a diferença é o seguinte, né? Qual é essa diferença nessa disposição interior, né, relacionado ao melancólico? Né? O melancólico, ele tende, aí eu também estou parafraseando aqui um pouquinho, né, citando citação indireta do próprio Capes, né? Porque o próprio melancólico, ele tende ainda a querer resolver os problemas do mundo, né, em seu interior. Porque ele acaba, de uma certa forma, ainda que mais lento, né, aceitando o mundo caótico como ele é caótico, acidentado, cheio de problema, enfim. E o problema é que ele se acha culpado dessas coisas, enfim, aí fica com aquela, né, aquele falso senso de poder que se ele muda, né, o mundo vai mudar automaticamente. Isso a gente conversou no episódio passado. Como o fleumático tem um pouco de menos interesse pelo mundo, né, o mundo lá fora, isso o próprio Capes, né, fala assim, né, aí citação direta, né, abre aspas, quem se importa, sim, o mundo lá fora pode até parecer interessante, mas eu me encontro seguro e confortável em minha pequena ilha interna, né, isso fecha aspas, né, isso é como o fleumático vê o mundo, enxerga o mundo assim mesmo, né. Então, ele não acaba tendo uma tendência muito grande a aceitar, né, os problemas do mundo e ter que resolver isso. E no momento quando ele aceita fazer, né, ele vai lá, mexe alguma coisa, ele lava a louça, né, mas a louça, ela tá aí para ser usada, né, novamente, aquilo ali vai se sujar de novo, vai ficar fora do lugar de novo, né, e esse ciclo de algumas coisas no mundo que são cíclicas, né, de você vai lá, arruma, desarruma, tem que fazer de novo, né, ou uns acidentes, né, do mundo, né, quando um save de um jogo é corrompido, por exemplo, né, e vai ter que ir lá e fazer tudo de novo, né, isso se torna um campo de menos interesse para o fleumático. Né? Então, o fleumático, ele é atribuído à questão da preguiça, né, para ele. A gente está aqui já praticamente há 20 minutos de episódio e é a primeira vez que eu toco aqui, na primeira vez que a gente toca, acredito eu, estava escutando muito bem, não sei se isso passou batido por mim, mas eu tenho muita segurança que é a primeira vez que a gente está usando a palavra preguiça aqui dentro do episódio fleumático.
Eu acho que eu não falei também, não. Não, realmente não, né? Porque é a primeira vez que tá falando isso, né? Preguiça. E, na verdade, a gente tá falando de preguiça não para necessariamente concordar com esse tipo de estigma de preguiça para o fleumático, mas sim para entender, sim, realmente é possível, né, que ele seja mais preguiçoso e comparado a outros temperamentos, mas olhando ele para si mesmo, na verdade, é a sua tendência natural, né, a ter falta de interesse pelo mundo. E a gente começou a falar aqui do fleumático, né, já falando de quando ele fica nervoso, né, quando ele fica irritado. Né? Então isso aí é um ponto interessante, né, para a gente quebrar um pouco a visão de mais... de plantinha, né, que as pessoas... mais como se eles não, caricaturada, nada atinge o fleumático. Eles são, assim, tipo umas plantinhas, vegetais ali parados e tranquilos. Sim, mas não é isso. Ele não é isso. E assim, né, você que a nível profissional, né, que é de uma certa forma entender os temperamentos assim, né, usar isso ao favor da clínica para atender, e não teria espaço, né, para um preconceito, né, de que ele seria preguiçoso, seria necessariamente desinteressado, porque no momento que ele se interessa por alguma coisa, é o momento que ele mais deve ser assistido, porque a chance dele se frustrar na sua disposição em algo, por conta do caos do mundo, vamos dizer assim, né, é muito grande, né, e ele teria que trabalhar melhor essas coisas, né, com ele, para que essa frustração possa ser entendida e elaborada, né, para que ele não possa desistir dos seus objetivos, das suas metas, né, porque a tendência à omissão, né, acho que essa é a grande questão do fleumático, a omissão, não necessariamente a preguiça, mas a tendência à omissão do fleumático talvez seja o seu grande defeito dominante, porque ele vai lá ver o colérico tentando se entender com o melancólico, com o sanguíneo, e as coisas acontecem, e deixa que assim, quando o mundo se entender, eu vou atrás e deixo que me levam, né? Mas nem sempre o fleumático, na sua vida, ele tem esse privilégio de ser levado. Tem situações que, para qualquer pessoa, né? A gente tem que buscar atrás, tem que estudar, tem que vencer alguma coisa, tem que né, se entregar, se lançar para emprego, ou né, buscar uma casa, família, essas coisas, né? Que tem que ser líder do seu próprio movimento, né, por exemplo. E então, são essas considerações assim, né, mais ligadas à literatura, né, sobre o próprio fleumático, e também, né, a questão da água, né, é muito importante, é interessante, né? Porque o Marcilli fala, né, a água é complacente, ela consegue consegue ser fluida, é um fluido, né? Fluida em qualquer praticamente forma, né, das coisas. Né? E aí pode acontecer que coisas na própria vida, no próprio mundo, não tenham formas muito boas. E o fleumático ele vai adequar aquelas formas não muito boas. Ou seja, situações de... por exemplo, aí não sei se você concorda comigo, Dani, mas, por exemplo, situações de relacionamento psicologicamente abusivo, por exemplo. Aquilo ali, né, é uma forma de algo ruim, né? Aquilo ali vai fazer mal para outra pessoa e tal, vai deixar ela sempre em angústia, em ter que provar alguma coisa, ou tem que se dispor para colocar o outro sempre em primeiro lugar de modo egoísta. E o fleumático, por exemplo, num tipo de relação assim, ele tende a realmente ficar complacente essa forma ruim, né? E aí, até ele poder entender que aquilo é danoso para ele, que ele se fez, né? Se fez um desenho conforme aquela forma ali de algo ruim, complicado para ele, é um pouco, talvez seja um trabalho um pouco mais árduo a se fazer para ele perceber que ele que ele se desenhou a um campo minado, por exemplo, sabe? Sim, eu posso concordar contigo e posso até exemplificar, né? Eu já tive num relacionamento abusivo, né? E eu sou fleumática. E até eu perceber a situação demorou, né? Porque pra mim tava normal e é aquilo, né? O fleumático, ele é a água que se adequa ao ambiente, né? Tá ali naquele ambiente e parece que tá tudo normal.
E era mais ou menos assim, né? A pessoa, tipo, puxava pelo braço, essas coisas assim, e perceber, não tinha percepção sobre isso. Demorou, né? Na verdade, é só depois que eu terminei por outros motivos que, que eu percebi, de fato, né? Porque as pessoas, de certa forma, viam, né? Achavam estranho, mas não avisavam, não falavam nada, porque o fleumático também tem muito disso, não demonstra para fora, né, o que acontece. O fleumático, ele tá tudo dentro. Então, o fleumático, ele não tá... É até difícil ver um fleumático indo pro psicólogo, indo buscar ajuda, porque o fleumático, ele se dispõe a estar ali, só ele. Então, as opiniões de fora, de certa forma, não alcançam o fleumático, porque ele não dá nem espaço para que aconteça uma opinião de fora. Ele não mostra muitas coisas, né? E aí acontece justamente isso aí que você falou, né? Demora a perceber, demora a agir, né? Tanto o fleumático vítima, né? Como também tem o fleumático abusador, né? Que demora a perceber que tá fazendo um dano a alguém. Né? Isso acontece também. Acontece também, não parei pensar nisso, mas realmente pode acontecer, né? E essa demora, né, a perceber essas coisas, né? É interessante isso. E a questão do fleumático, né? Essa questão do seu mundo interior, né? Do seu mundinho. Nem sempre, né? A gente não é convidado a viver, né? É um isolamento, né? Que seja de forma egoísta. Então, a sua falta de disposição e interesse de escolher fazer as coisas, né, pode levar, né, a uma espécie de um egoísmo, né, ou até mesmo uma soberba, né, assim, engraçado, é interessante, né, porque o próprio colérico, né, ele também experimenta muito a questão da soberba, por exemplo, melancólico também, né, só que cada um para os vícios e pecados, né, mediante seus temperamentos, ele vai tomar isso por experiência, né, de diversos meios, né, diversas formas. Né? E no caso do fleumático, né, às vezes o próprio senso de proteção a si mesmo desordenado, né, acaba levando a esse tipo de soberba de que só depende de si mesmo para ser feliz. Né? E enquanto o colérico, né, ele vai pensar assim, o mundo precisa de mim mesmo para o mundo ser feliz, sabe? Ou o melancólico, né, vai pensar assim, o mundo precisa ser feliz a partir da minha mudança interior, sabe? Então, né, a gente coloca aqui, né, os temperamentos, né, mas a gente não tira a visão de que cada um corre riscos a viver vícios, né, e deformidades da alma, né, mas cada um chegando lá à sua maneira, ao seu modo. Né? Então, não tem um temperamento melhor que o outro. Eu falo até brincando isso, mas é temperamento melhor que o outro, né? Mas assim, claro, algumas pessoas até falam, né, que o colérico seria um dos melhores temperamentos. Mas eu digo assim, depende para quê. E quem é o quem é o caráter é ótimo, né? Qual é a pessoa, qual o caráter da pessoa, né, que é construída mediante aquele temperamento, né? Sim, mas aí isso a gente pode colocar até nos outros temperamentos, né? Tipo, depende de quem, depende o quê, depende de qual contexto, né? Então, por isso que a gente não pode, como você disse, né, falar qual é o melhor temperamento, né? Tudo depende. E tem gente que fala assim, eu particularmente não gosto assim, de dizer qual o melhor temperamento, entendeu? Eu acho que o melhor temperamento é aquele que ao longo da vida da pessoa, né, na construção do seu caráter, ela foi retirando, né, excluindo da sua vida os maus hábitos, né, que cada temperamento pode levar, e florescendo os bons hábitos, né, que cada temperamento pode ter uma facilidade a se dispor, né? E chegar no equilíbrio, que é o melhor tempero, né? O melhor tempero de cada coisa, né? Para mim, esse é o melhor temperamento. Não é o extremo de cada, com todas as suas características positivas e com todas as suas características negativas. Né? Hoje, mais cedo, né, eu estava lendo um pouco sobre vícios, né? Dentro do próprio
dentro do próprio Suma Teológica, e inclusive já digo, né, que o próximo episódio do nosso podcast vai ser sobre vícios, mas falar isso para depois. Mas algo que eu posso falar aqui agora, já que abri um pouco esse parênteses aqui, é que o próprio Santo Tomás ele fala, né, que é possível, sim, né, que a pessoa ela tenha vício, né, e virtude ao mesmo tempo com ela, sabe? Que não é por conta que uma pessoa exerça uma virtude que necessariamente ela tem todas, né? E é possível, né, que mesmo a pessoa que tenha virtude em algo tenha vício em outro, né? Não é um convite a uma dualidade extrema, né, mas é um entendimento para que a gente possa olhar e ver o seguinte, né? Se a gente for um extremista de cada temperamento, ser puramente colérico, né, ser puramente fleumático, ser puramente melancólico, ser puramente sanguíneo, ele vai te levar a ter uma vivência, né, de virtude, de alguma coisa que um pode trazer de bom, né, mas ele também vai te dar essa vivência, né, daquilo que ele pode trazer de ruim, né, se você for muito extremo. Então você consegue observar isso, né? E aí as pessoas, né, aí é o conflito, né, das pessoas que já falou, esse conflito interior, que já falou Platão, que já falou Santo Agostinho também, né, que a gente fica querendo, né, buscar, né, a perfeição, né, crescer como pessoa, com caráter, né, mas sempre tem uma partezinha de nós que quer frear isso, que se acha perigoso chegar lá, né, que é complicado e quer ficar, né, no seu próprio jeito, né? No caso do fleumático, né, o seu próprio jeitinho seria, né, não se dispor ao mundo, né, ficar no seu próprio mundinho e aí, né, se proteger dele, né, porque o mundo é caótico, né? Não sei se você concorda isso comigo, Dani. Concordo, e isso até é uma coisa que impulsiona, né, o fleumático naquela parte dele ser apaziguador, né? O fleumático ele não gosta de caos, né, como o mundo caótico. Então, quando tem brigas do lado do fleumático, tem alguma coisa assim, geralmente o fleumático é aquele que apazigua, que sabe, que entende o lado de um, entende o lado de outro, e tá ali mediando sempre aquelas brigas, né? Poderia até dar um exemplo de um suposto fleumático, né, conhecido, né, um personagem bíblico, Abraão. Né? Abraão é possivelmente fleumático, depois eu posso até dizer por que pensam isso, por que eu penso isso também. Né? Mas ele teve aquela briga entre os pastores e Ló, né? E ele faz com que o povo se separe, né? Tipo, vocês ficam pra lá e Ló fica pra cá. Não, sem briga, né? Ele tá sempre ali tentando apaziguar as coisas. E é um pouco isso, né? O fleumático ele tem um pouco disso justamente pelo que você falou, Epson, né? A questão do mundo caótico, ele não quer estar nesse mundo caótico, ele quer paz, ele quer tranquilidade. Então, quando o fleumático se move, é pela tranquilidade. Vem cá, como que você tá, a gente tá aí nesse contexto aí de guerra, né, na Europa, como você tá reagindo quanto a isso, a questão da Rússia, a Ucrânia, esse caos aí? Nossa, isso é muito bom você ter perguntado isso, né? Porque eu sempre gostei de pesquisar coisas sobre guerra, né? Eu sempre gostei. Então, a Ucrânia era um dos países que eu pesquisei muito e eu cheguei naquela questão da grande fome da Ucrânia, né? Em que, justamente por conta da própria Rússia, né? Eles passaram uma grande fome a ponto de acontecer episódios de canibalismo. E isso é muito forte porque eu fico pensando, tipo, o lado da Rússia, dos russos que estão lá, e fico pensando no lado dos ucranianos, né? São pessoas, e a minha vontade é poder consertar isso, mas, né, como o fleumático não tem muito aquilo do melancólico, tipo, é culpa minha que isso está acontecendo, né, o melancólico, e nem o do colérico, tipo, eu sou capaz, né, se me ouvisse, eu sou capaz de consertar o mundo. O fleumático ele simplesmente se recolhe porque sabe que não é capaz de nada disso, né? Nem de mudar e aquilo, né? De se auto-mudar e aquilo modificar a guerra, e nem de ser o salvador do mundo, né? Porque detém toda a verdade. Então mexe um pouco, sim, mexe com o fleumático, mexe comigo, principalmente porque eu gosto do assunto de história, né? Guerra. Mas
a gente acaba entrando na questão da razão, né? O que eu posso fazer além de rezar, né? Além do que aquilo que está na minha frente, aquilo que eu posso fazer, né? É rezar, a única coisa que eu posso fazer. E aqui a gente tem falado um pouco, né? Bastante já, né? Sobre a questão dos defeitos dominantes do fleumático, né? Mas o que você pode ver aí como coisas positivas que ele pode também trazer? Coisas de tipo assim, poxa, sou fleumática e esse meu temperamento me ajudou nisso, assim. O que você pode dizer? Até se colocando, né, como exemplo. Assim, o motor do fleumático, acho que eu já cheguei a falar isso em outro episódio, acho que foi no episódio introdutório sobre temperamento. O motor do fleumático é a paixão, né? Ele se move pelo desejo de fazer algo, né? Ele precisa disso para fazer algo, né? Ele é perseverante quando começa algo. Então isso é algo interessante do fleumático, porque quando ele se propõe a algo, ele realmente faz. Por exemplo, o fleumático, né, como você já falou, ele é muito voltado a si, no seu próprio mundo. E isso, como você disse também, gera uma certa vaidade, um egoísmo. E o meu egoísmo da adolescência, eu poderia dizer que era timidez, né? Eu era muito tímida. E aquilo era, apesar de eu ter muitos conhecidos, né, ser muito conhecida por todo mundo, conversar com todo mundo, eu particularmente era muito tímida. Eu não me sentia confortável em estar com todas aquelas pessoas à minha volta. E aí, antes de entrar para a faculdade, depois, né, de terminar o tal relacionamento abusivo, que eu comecei justamente por conta de timidez, carência e tal, eu me propus e falei assim, não vou ser mais tímida. Não vou ser. Eu simplesmente fiz essa frase na minha mente, né? Coloquei ali aquela frase, né, um outdoor na minha mente, falando, não serei mais tímida. E eu realmente não fui mais tímida. Eu entrei para a faculdade e comecei a perseverar com relação a isso, né? Eu falava com todo mundo, fui representante de tudo quanto é coisa, entrei em várias coisas de colegiado, de curso, de representante do SPA, né? Que é o onde a gente fazia a clínica, onde a gente fazia o estágio, né? Da própria faculdade. E aí eu fui representante de tudo. Aí você me diz, uma pessoa tímida faria isso? Não, de jeito nenhum. Se fosse eu na adolescência, eu estaria fugindo de qualquer responsabilidade de liderança. Mas estava lá eu, né? Em todas as coisas que eu podia estar, fazendo palestra em tudo que eu podia fazer. Por quê? Porque eu tinha como objeto vencer a timidez. Né? E me ajudou. Não que eu não tenha alguns momentos de timidez na minha vida, né? Mas me ajudou muito. Porque eu simplesmente percebi que eu consigo e eu posso perseverar nisso e permanecer nisso. E aí, né, lembrando disso, né, dessa questão da perseverança, eu posso até trazer a questão do nosso mentor, né, o Angélico Santo Tomás de Aquino, que como que a gente... Ele é fleumático, tá, gente? Santo Tomás de Aquino é fleumático. Realmente, a gente está aqui falando aqui, o próprio doutor Angélica... E a gente não contou, né? Não contou essa novidade aí. Peço desculpas para vocês, mas ele é fleumático. E como que a gente imagina, né, um fleumático, que, entre aspas, é conhecido como o temperamento dos preguiçosos, como que a gente imagina ele escrevendo uma suma teológica, um negócio de... Não vou nem arriscar quantas páginas, né? É maior do que a Bíblia. Realmente, maior que a Bíblia, né, não? Muito maior, né? Muito maior. Realmente, maior que a Bíblia, caramba. Se a gente somar com... De repente, se a gente somar com os evangelhos apócrifos, talvez se aproxime, mas eu ainda acho que ele consegue passar. Realmente, cara. É óbvio, porque... não tinha parado pra pensar nisso, que é maior do que a Bíblia, cara. É muita coisa, muita coisa. Eu acho que nem todo mundo leu tudo ainda em vida sobre isso, né? Precisa de uma vida para ler isso, é muita coisa. Sim, exatamente. E aí, São Tomás de Aquino é justamente isso, né? Ele teve uma grande paixão, né? Uma grande coisa, que a paixão, né? É o motorzinho do fleumático, é a paixão. Então ele teve uma grande paixão que o movimentou para escrever a Suma. E a paixão dele, né? O motor dele é Jesus, né? Deus, né? O campo do sobrenatural, né? Da poderia dizer metafísica, talvez, né? Sim,
Realmente, você vai Não, pode falar. Não, essa questão de São Tomás é muito importante, né? Realmente, né? Como que é aquele, né? O temperamento, né? Que é dito como não, preguiçoso, que não faz nada, né? Aquela coisa, que não se importa, né? Pô, o homem se importou a escanear o universo físico e metafísico, vamos dizer assim. Exatamente. Desde das suas 5 vias, né? A explicar, né, a própria existência de Deus, né, até os detalhes, né, da nossa natureza, não só no ser humano, né, corporal, mas também, né, falando sobre a natureza do mundo, né, as potências vegetativas e tal, né? Então, é muita coisa, sabe? Então, assim, ele é uma visão privilegiada, às vezes, para pensar, né, do fleumático. Ele pode ter essa visão privilegiada, ele pode usar isso ao seu favor, né? E o que vai determinar se ele está versado para o bem ou se ele está versado para o mal? Aí vai ser a própria disposição, né, de cada fleumático, e cada ser humano tem, né, da questão da soberba, né, do amor próprio a si mesmo, né? Como que ele se dispõe nisso? Que aí eu nem vou adentrar muito nesse assunto, porque vai ser o assunto do próximo episódio, né? Que a gente vai falar sobre os vícios, a gente vai retornar sobre esse assunto, né? Mas a gente vai começar falando, né, já de potências da biologia. A gente vai dar uma pincelada também já nas questões da alma. Mas isso vai determinar muito, né, para onde o fleumático vai, né? Como que ele vai usar, né, as suas disposições a seu favor ou não, né? E Dani, você falou de personagem bíblico, né? Eu queria saber se você sabe de algum personagem de cinema, entretenimento, que seja fleumático, personagem principal, e é o mais difícil de você pensar, de descobrir. Nossa, você perguntou pra pessoa errada, eu não lembro o nome de nada. Um personagem de cinema. Cinema, seja história, assim, né, o personagem principal, o protagonista seja fleumático, assim, sabe? Não sei se você... Talvez eu saiba, né, mas assim, lembrando, não consigo lembrar de nenhum. Eu consigo lembrar de outro personagem bíblico, que inclusive é uma teoria minha. Qual? De Santa Maria Madalena. É uma teoria sua, né? Sim, de que ela é fleumática. Agora, assim, de personagem de filme, assim, é porque eu não lembro o nome dos personagens. Talvez, não sei. Talvez a Luna Lovegood do Harry Potter. Talvez ela seja fleumática, mas ela não é principal também, né? Você queria um principal, não sei. Você tem um pouco disso, né, entre as casas, né? Um pouco de caráter, né? Mas também um pouco de temperamento aí dentro né, das próprias casas, assim, né? Não, aí já chegou a tocar nesse assunto, né? E aí tem sim, do Harry Potter, né? Mas a Luna, ela tá na casa dos melancólicos, mas eu acho que ela é uma fleumática. No caso, você vê a Corvinal como caso dos melancólicos, no caso? Sim, eu sou da Corvinal. Então eu acabo tendo tendência de achar que é fleumática. Mas todo mundo diz que é Corvinal. Então eu fico na dúvida, né? Porque o argumento de quem diz que é Corvinal, o melancólico é Corvinal, é um bom argumento. Porque dizem que a Lufa-Lufa é o povo mais, assim, tranquilão, que gosta de comer e tal. Tem que é um bom argumento, mas eu super acho que a Corvinal tem uma pinta de fleumático, porque todos que estão lá eu acho que são fleumáticos. Entendi. Eu realmente eu gostava de Harry Potter, né? Hoje em dia não tanto, mas assim, quando eu fiz o teste também, eu fui parar na Corvinal, assim, e interessante, né? Porque talvez pelo meu temperamento o mais correto seria a própria Sonserina, entendeu? Conta eu vi colérico muito ligado à soberba e tal, essas coisas assim. E a Sonserina é mais proativa, né? E guarda mais as lembranças das coisas, né?
Já a Grifinória é mais assim, é mais sanguínea, tipo, porque são pessoas mais inconsequentes, sabe? Tipo, tomam as atitudes e nem sempre estão se medindo muito, assim. Claro que assim, por favor, né? Não é tudo ser ao extremo, né? Até porque a Até Hermione, no caso porque lá, ela era muito corretinha, né? melancólica. Eu acho ela super melancólica. Melancólica. Gente, eu nunca Super. parei pra analisar né, os temperamentos de cada personagem, assim, de Harry Potter, apesar, né, de que cada um tá dentro de uma casa, que, no modo geral, né, cada casa pode ser considerado um temperamento resultante, assim, sabe? Sim, tipo um Né? símbolo, né? Poderia dizer Tipo, tipo um símbolo. Mas assim, tipo a gente pode até dar um exemplo da própria Grifinória. A Grifinória tem o símbolo de sanguíneo. Eu acho que o único sanguíneo ali entre os três principais é o Ron, né? é, Porque o Harry Potter é claramente um colérico. sim. Ele guarda tudo e age, né? E age do jeito que ele pensa. Tipo, eu posso fazer tudo, eu sei como que se faz tudo, né? O Ron é aquele, né, palhação super legal que tem uns impulsos, né? E faz Sim. as coisas assim, mas esquece, nada fica guardado no coração dele. E a Hermione, super estudiosa lá, observa bem o mundo e guarda as coisas pra dentro dela e vai chorar no banheiro. É Né? verdade. Enquanto um ogro, né, aparece, um troll. É verdade, é verdade. Então, tipo assim, mas sobre né, da Luna, talvez, né, na questão de ser fleumática, mas assim, como personagem principal, sabe? Principalzão mesmo, é muito raro. E, sabe, Muito aquela coisa, raro. As pessoas não. tipo, Porque eles são meio que, entre aspas, as plantinhas, né? Como que vão conseguir um enredo com uma plantinha? e tipo assim, só um personagem assim que eu lembro de Naruto, que é o Shikamaru, que ele é fleumático, mas ele não é um personagem principal, ele não é o Naruto, por exemplo, sabe? Não tá ali naquilo, sabe? Acho que o único personagem principal que eu já vi sendo fleumático, mas aí pouca gente, pouquíssimo, acho que ninguém vai saber, assim, foi de um anime chamado Initial D, é um anime de corrida, em que o personagem principal é fleumático, entendeu? Ele é o único, assim, ele é o personagem principal mesmo, assim. O anime, ele anda conforme as suas disposições mais demoradas mesmo de correr e de superar seus desafios e tal, coisa assim. Tanto que ele nem queria correr, ele só correu porque o pai dele ficou forçando muito e ia dar de presente para ele um tanque de gasolina cheio no carro que ele corre, assim, por exemplo, sabe? Mas ele vai lá sem querer correr, e vai lá como se fosse um dia qualquer, porque ele corre muito bem e tal. Enfim, então assim, é difícil, né, você ver no cinema, no entretenimento, né, personagens assim, principais mesmo que são fleumáticos. Isso que eu quero né, pontuar assim, né, como o final desse episódio, sabe? Então aí fica aquela questão do mistério, né? Onde estão os fleumáticos, né? Como fazer um enredo, um roteiro com ele? Como fazer um enredo de cinema que o cinema, né, você tem que chegar, tem que impressionar, tem que, né, ser aquela coisa assim, né, tipo, gloriosa e épica, né? Eu não sou nem estudioso de cinema propriamente dito nem nada, né? Mas eu posso dizer que eu acredito, né? Minha opinião é que a gente vive numa era de cinema, né? De cinemas épicos, né? Faz já algum tempo, né? Pelo menos assim uns 10 a 15 anos, sabe? Que os maiores bilheterias, né, que são compradas, né, de cinema são cinema de coisa épica, né, de batalha, de super-herói, né, de poderes e fantasias, né, de coisas extremamente né, absurdas que tem que acontecer, né. Dou exemplo sempre de Velozes e Furiosos, né, que são coisas absurdas que tem que acontecer no cinema. E, tipo assim, nessa impressão do absurdo, de épico, de tudo, assim, o fleumático, né, fica escondido porque ele tá mais no seu mundinho, né? Então, o quanto o cinema, né, gosta um pouco desse caos épico, né? O fleumático não é muito bem chamado, né, convidativo, ultimamente, pelo menos que eu vejo no cinema, convidado a, né, ser um personagem principal. Talvez só se for um filme de drama, assim, né? Mas os filmes de drama atualmente não são aqueles que mais têm Sim. bilheteria, entendeu? Ao meu ver. Tá? Sim, quando tem um fleumático, geralmente ele tá ali mais como personagem secundário, alguma coisa assim, mais apagadinho, né? A própria Luna, ela é muito importante pro Harry Potter, mas ela não é muito trabalhada a história dela, né?
Ela é tipo a parte divertida, que as pessoas riem porque ela tá ali muito na dela mesmo. Ela fala uma parada aleatória, né? Que ela tá pensando assim, já tá carregando, né, no interior dela, né? E, tipo assim, olha, a Luna. E acredita que todo mundo entenda, né? Acredito que todo mundo entenda, né? Então, tipo, é um outro ritmo, né? Outra colocação. Isso que você falou é interessante, que bate justamente com aquela teoria que eu falei de Santa Maria Madalena, né? Porque ela é muito pouco falada. Apesar dela de ter 3 possíveis personagens que sejam ali juntas a Santa Maria Madalena, ela é muito pouco falada. Muito pouco falada na própria Bíblia, né? Uhum. E isso é na história toda entre os santos, né? Da Igreja Católica, né? Talvez também da Oriental. Isso os santos mais possivelmente fleumáticos são justamente os que mais se aproximam do modo de vida, né, da prática religiosa relacionada à mística, né, do povo mais místico, do povo que está ali, né, não está querendo contato com o mundo. Então por isso que a gente vai ver muito pouco falar sobre o fleumático, a gente vai ter dificuldade para descobrir quem é fleumático, né. O modo que eles se sentem mais inclinados justamente é essa da mística, né? Sabe? E o fleumático, ele é movido pelo motor que eu já falei, né? Que é da paixão. E ele só se move assim. E é o desejo, né? Aquilo que movimenta ele é o desejo por algo, né? A paixão por algo. Sim. E fora uma vontade, né? É sempre assim. E fora uma vontade forte, ele não se move, ele fica inerte. Não se move. Por isso que ele não seria, tipo, um personagem interessante para algum enredo, né? Porque ele é inerte. Ou vai ter aquela paixão muito forte, vai ficar, né, muito monótono, porque ele vai estar sempre seguindo aquilo, ou ele vai ficar inerte. E no caso de Santa Maria Madalena, né, tipo, antes da conversão, ela estava inerte. Estava só vivendo, só fazendo as coisas, né? E como ela estava depois que conheceu Jesus, totalmente devota a ele, totalmente focada nele. Aí só aparece para devoção, né? Aparece para limpar os pés de Jesus com os cabelos, né? Para chorar sob a cruz, para ficar ali sentada enquanto ouve Jesus falando sobre as coisas, né? Eu até falei, né, de Santa Marta no episódio passado. Então é justamente isso que ela faz. Ela contemplava no íntimo dela. E São Tomás de Aquino é a mesma coisa, né? Qual o momento de êxtase dele, se não quando ele está ali em frente à Eucaristia? Ele só tinha esses momentos de êxtase, né? Quando ele estava em frente à Santíssima Eucaristia, estava ali olhando. E aí ele, né, se perdia do mundo e estava ali, só ele e Jesus, né, Eucarístico. Ele Deus, assim, então ele não seria um ele e ele mesmo de modo egoísta, né? Seria ele, né? Para Sim, Deus, né? Dispondo assim para Deus. Né? É o tal desejo, a tal paixão, ele se foca naquilo, né? E assim, tem aquela questão dos 7 demônios, né? Que a gente pode até perguntar, não, mas e os 7 demônios dela? Será que ela não era sanguínea, alguma coisa assim, né? Pela sensualidade e tal? Mas eu ainda não acho que seja sanguínea. Por quê, né? Esses 7 demônios podem ser os 7 pecados capitais, aí são várias teorias, né? Ou aconteceram justamente por conta de uma alma inerte, uma alma vazia, sem um combustível, né? O tal desejo, a tal paixão, né? Facilmente podendo ser ocupado por demônios. Porque tá ali, vazia, tá sem nada, não tá com um objetivo ali na vida dela. E também, né, o fato dela ter passado por esse tipo de coisa, né, é claramente por conta da sensualidade do temperamento. Aí eu chego num ponto que ninguém imagina. Né? Tipo, sensualidade no temperamento fleumático. Acho que até eu sei o que você vai falar na questão do concupiscível, né? Sim, pode falar, fala aí. Não, fala você é fleumática, você vai falar com mais propriedade do que eu. Então, o fleumático, ele vai acabar muito nessa questão da sensualidade, porque como ele se move por uma paixão, por um motor, por um desejo, o que seria mais palpável que a própria sensualidade, as coisas, né, do concupiscível, né, que vai movimentar ele, vai alimentar o cérebro dele, né, a gente até vai falar muito disso no próximo episódio, né, vai alimentar o cérebro dele. Então, o que seria mais do que a sensualidade? A sensualidade, ela move muito o fleumático, que não tem um outro desejo maior, uma outra questão maior para vivenciar. Então, aí a gente pode dizer, né, por que a Santa Maria Madalena caiu na prostituição? Porque ela
não tinha nenhum motor maior, nenhum desejo maior. Então ela acabava na questão mais palpável, né, que é a sensualidade. Acho E aí, interessante isso. né, não é interessante? E aí a mesma coisa pode acontecer com o sanguíneo, né? Tipo, o sanguíneo cai muito na sensualidade. Sim, mas essa é a tendência dele para a vida toda e ele vai lutando contra isso a vida toda, mas o fleumático, se tiver um desejo maior, isso aí é totalmente irrelevante para ele, a sensualidade. Então a sensualidade ocorre quando o fleumático está inerte, quando ele não tem mais nada, né? Nenhum desejo mais forte, nenhuma prioridade. Então, fala. Diga. Pode falar. Não, continua. Então... Eu ia fazer a pergunta, não cortando isso, até tentando dar uma apimentada aqui na discussão ainda. Se você vê se a gente pode associar a questão da patologia, da depressão com o fleumático, vocês poderiam ter uma tendência. Nunca pensei sobre isso, agora eu estou perguntando aqui, tentando fazer uma hipótese de algo. Porque, assim, como você falou da questão de ser movido muito à paixão, né? Às vezes a paixão, ela dá uma depressão, dá uma depressão da própria paixão mesmo, né? Ela acaba, né? Se esvaece e tal, coisa assim. E se ele acaba tendo uma propensão um pouco, sei lá, maior quanto a isso, não sei, tá? Tô pensando aqui, perguntando o que Não, você acha. perfeito você ter trazido esse assunto, porque é outra questão que eu acho interessante, né? É difícil um fleumático cair em questão de ansiedade, mas é muito fácil um fleumático cair em depressão. Muito fácil, justamente por tudo isso aí que você falou. É bem desse jeito. Né? Aí o que eu tava falando é assim, com relação ao sanguíneo. Por que ela não poderia ser sanguínea, né? Aí eu vou fazer um contraponto com outro santo, porque minha vida eu leio muito sobre a vida dos santos, né? Então eu acabo tendo muitos desses exemplos. Então a gente pode dar um contraponto com outro santo, que é São Pedro. São Pedro é sanguíneo. Então os sanguíneos, eles têm algo que os fleumáticos não têm, que é a visibilidade. O sanguíneo, ele fica muito visível. Tudo que ele faz é visível, é percebido, né? Enquanto o fleumático não é percebido, é meio que misterioso, né? A própria sensualidade é misteriosa, enquanto o do sanguíneo é muito óbvia, né? É muito perceptível. Tudo é visível. Então, o São Pedro, assim, eles são mais proativos, o São Pedro não, sanguíneos, né? São mais proativos, tendem a estar mais em evidência, né? Enquanto São Pedro, já em profunda santidade, né, precisou de um tempo para se adequar às exigências de São Paulo, né? Santa Maria Madalena, ela, uma vez que escolheu o caminho que ela queria seguir, ela foi seguindo, nada modificou ela, foi até o final da cruz, né? Entendi. Andou todo o Calvário. Como se ela fosse menos suscetível aos acidentes, né, que poderiam levar uma perda de uma retidão de um caminho, porque como ser fleumática seria mais complacente à própria forma de Jesus, naquela água que a gente falou. Então, ela entrou de boa, assim, na forma de Jesus e tal, nessa forma, né? Isso, então... e ela se decidiu por aquilo, né? Enquanto o fleumático, ele tem que estar se renovando a decisão várias vezes, né? O fleumático não, o sanguíneo tem que estar renovando a decisão várias vezes. O fleumático, uma vez que ele decide, ele, né, comparece com aquilo sempre, né? Como eu falei de Santo Tomás de Aquino, ele vai estar sempre ali, né? Sempre seguindo aquilo. E aí, enquanto São Pedro teve, por exemplo, apesar de ele já estar em profunda santidade lá no final, né, no Ato dos Apóstolos, está lá super incrível, já papa, né, comandando toda a igreja, ele tem uma grande discussão com São Paulo, né, que é por conta de São Pedro acreditava que o evangelho devia ser só para os judeus, enquanto São Paulo queria que fosse para todos, os gentios, os judeus, para todo mundo. E eles ficaram nessa briga. Por quê? Porque São Pedro não tinha ainda aquela concepção de santidade perfeita, né? Que mantém não é nem perfeita, né? Mas que mantém uma certa estabilidade. Ele ainda tinha suas instabilidades próprias do sanguíneo, né? E aí o colérico, que sabe tudo, né? Que, não, mas eu já sei, ele bate de frente, né? Por isso que sanguíneo e colérico, a gente pode falar no outro episódio, né? Sempre brigam bastante por conta disso, né? Porque eles se encontram nas suas questões. Vou te falar que, assim, vou falar uma das pessoas que mais decepcionaram, assim, na vida, assim, acho que o conjunto de pessoas foram pessoas sanguíneas, sabia? Sério mesmo. Aí não sei se é porque, né,
meu temperamento mesmo, tá? Que às vezes tem esses problemas, essas briguinhas assim, entendeu? Mas as piores experiências assim, afetivas que eu tive foram com sanguíneos, entendeu? Assim, eu não tenho nada contra, entendeu? Mas a questão é que faz parte da vida, sabe? Sim, eu acho que é próprio dessa questão do temperamento, acaba se batendo, né? Eles são muito receptivos para todos, são os melhores, entre aspas, assim, os melhores amigos do grupo, né? Mas ao mesmo tempo, quando tem um colérico sanguíneo, sempre vai ter uma briga entre eles, sempre tem. Pois é, né? Então, assim, o que acontece? Teve essa questão da discussão, então por isso que eu digo, Santa Maria Madalena, ela mantém uma constância que o sanguíneo não consegue manter sempre. Mesmo tendo, né, o São Pedro mesmo em santidade, né, acabou tendo essa inconstância. E aí a gente pode dar aquele exemplo de Santa Marta que eu dei, né, no outro podcast, que falou para Jesus da falta, né, lembrando para quem não viu, né, ou para quem viu e não lembra, falando a Jesus da falta de ação de Madalena, que estava lá sentada, só observando Jesus, enquanto Marta estava ali, ó, só varrendo, e falando, poxa, ela não vai me ajudar não, Jesus? E Jesus falou, ela ficou com o melhor, deixa ela contemplar, né? Parafraseando muito mal parafraseado, foi bem assim. Só que não tem nada dizendo que Santa Maria Madalena ficou, tipo, ofendida, chateada, brigou. Não, ela, pelo visto, ficou quieta e continuou contemplando. Porque ela não esboçou reação alguma porque estava muito entretida naquilo que ela estava fazendo. Estava muito entretida em Cristo. Talvez ela possa até ter sentido a ofensa. Tipo, pô, isso aí foi uma ofensa. Mas não se interessou o suficiente para expressar descontentamento com relação a isso, né? Então, esse estar entretido em Cristo é próprio da atitude contemplativa, né, que os fleumáticos têm. Que eu falei lá, né, antes, que eu falei que os fleumáticos, eles geralmente têm a vida mais voltada para a mística, é porque eles têm uma atitude contemplativa muito forte, é próprio deles essa atitude contemplativa. E aí, né, para fechar com chave de ouro, colocando a cerejinha em cima do bolo, é inclusive atribuída a Santa Maria Madalena a origem do monaquismo, né, do monastério, dos monges. Sim. Então, sendo baseado nela, né, nas próprias experiências dela e tal. Exatamente. E dizem que ela mesma, quando, né, Jesus ressuscitou, né, subiu aos céus, ela foi fazer monastérios, vida de monge mesmo. Sim. Monja, né, no eu já estudei caso. muito pouco sobre a vida dela, no caso, mas tem mais propriedade para falar do que eu sobre isso. Então, interessante mesmo. Sobre isso, essa associação já tinha, né, visto alguém fazer, algumas pessoas fazerem, mas está me dando com mais riqueza em detalhes, né? Não, e é muito interessante isso que a gente pode ver como você falou assim, né? Tipo, por que eu entrei nesse assunto, né? Como que o fleumático ele pode estar justamente, tipo, escondido nas histórias, né? Porque é difícil perceber o fleumático, porque ele geralmente é mais misterioso e ele é mais na dele. Né? Você falou que era o Shikamaru, né? Que era fleumático? Sim. Pra mim ele é fleumático. Você concorda com isso? Que ele é fleumático? Não, eu concordo, eu ia até falar isso. No caso do Shikamaru, ele, apesar de ser um personagem importante na história, não se trabalha muito nele. Né? Tipo, ele não fica muito em evidência ali. Ele é misterioso, tem um mistério ali em volta dele. E ele é o braço direito do Naruto hoje, né? Então, tipo assim, né? É aquela coisa, né? Acompanhado de alguém, né? Acompanhado de um líder, né? Essas coisas, né? Exatamente. Ele tem que estar justamente num bom ambiente para poder encontrar bons caminhos. Sim, verdadeiramente. Bom, então aí a gente, né, consegue fazer as considerações aí, né? Bastante considerações sobre temperamento fleumático, né? Não só suas questões, né, pessoais, suas características, também ele pensando um pouco sobre o ambiente, né? Como lidar com esse ambiente, né? Então, nós encaminhamos já, né, esse episódio para o final. Então, né, a gente conseguiu. E não é difícil para a gente que a gente estuda e gosta de falar sobre essas coisas, né? Fazer um episódio de 1 hora, assim, para falar sobre o fleumático, né? Mas para algumas pessoas que param e travam, tipo, mas o que falar do fleumático, né? O que dizer, né, sobre ele, né? Porque fica muito nesse mistério, né? Parece que há poucas coisas, poucas características,
ou como se o temperamento fleumático fosse necessariamente a falta de outros temperamentos, né? A falta de qualidade de outros temperamentos, o que isso não é muito verdade, a não ser pelo menos a questão mais biológica, né, um pouco de menos energia, né, relacionada a outros temperamentos, né, mas nossa visão, né, de homem, né, antropológica não é uma visão estritamente bioenergética da coisa, que o homem é mais homem porque ele tem mais energia somente, assim. Não. Nossa visão antropológica ela está pautada em mais outras coisas além disso, né? E aí é isso, Dani. Não tenho mais nada a dizer. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre os fleumáticos, né? E é isso aí, né? Mais alguma coisa que você queira pontuar, Dani, dentro desse... Não, tá ótimo, eu gostei bastante, deu pra gente trabalhar muita coisa. Com certeza deve ter uma ou outra coisa que a gente não mencionou, mas que de repente a gente possa trazer em outros momentos, né? Se alguém tiver alguma crítica, sugestão sobre o assunto, a gente pode buscar trazer para vocês. Mas para falar mais coisas não tenho não. Então é isso, Dani. Então até o próximo episódio. O próximo episódio ele vai ser muito interessante, mega importante. Sobre os vícios. A gente vai começar a falar sobre os vícios dentro da perspectiva da neurociência, né? Então vai ser bastante interessante, tá? Então eu espero vocês para o próximo episódio, né, da semana que vem, que seja o temperamento sanguíneo, e o segundo episódio também da semana que vem, eu e Dani iremos decidir ainda, né? Mas com certeza do temperamento sanguíneo a gente irá falar, né? Para poder fechar aí sobre os 4 temperamentos, beleza? Então agradeço a todos, agradeço você, Dani, e até o próximo episódio, beleza? Eu que agradeço, até o próximo episódio. Até, tchauzinho.